Mais um problema na banda. Deputados angolanos querem fim da suspensão das regalias a titulares de cargos públicos, políticos, de empresas estatais. Essa suspensão que já dura desde 2019 e a Ministra das Finanças diz que o país atravessa restrições financeiras, pelo que pede aos deputados um pouco de reforço, um pouco de cautela para a adesão de decisões estruturantes e cautelosas, porque o país não há dinheiro. E a nota diz também que entre os deputados, há deputados do MPLA, como por exemplo a senhora que é aqui citada, a Nilda Chivacovuco, que diz que concorda com a suspensão dessas regalias, porque é importante pensarmos de facto valem a pena essas regalias. E depois tem aqui que o grupo parlamentar da UNITA diz que se é para suspender, perguntamos se de facto também será suspensa ao Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. Portanto, depois tivemos aqui o deputado da UNITA, Nelito da Costa e Cuico, respondendo ao jornal Expansão, dizendo que ninguém reivindicou regalias. Trata-se apenas de mais uma tentativa de desviar a atenção dos verdadeiros problemas do país. Persiste a manobra de desacreditar o Parlamento e de criar um clima de hostilidade entre o povo e os seus representantes. Não podemos permitir que narrativas falsas fragilizem as nossas instituições. Portanto, aqui o deputado responde ao jornal Expansão sobre esta matéria e volto-me aqui a dizer que entre as tais restrições, tais subsídios que se reclamam, fala-se sobre subsídio à instalação e subsídio de estímulo, que ronda em 50% dos seus pagamentos, cujo pagamento deve ocorrer em parcela única. No entanto, aqui o tema é conflituoso, ok? É como se fosse é um problema por se apurar, ok? Porque há aqui um dado curioso que, segundo a nota, os deputados querem apenas ser os únicos a verem essa suspensão das regalias por meio da criação de uma lei, onde está aqui a nota, ou seja, os deputados querem apenas que a eles seja levantada essa suspensão por meio, ok. Ele diz aqui assim, os deputados em casa própria, no fim os deputados defendem em casa própria, no Parlamento nesse caso, o fim das suspensões apenas para parlamentares e fazem-se valer da alteração à lei orgânica da Assembleia Nacional. Ou seja, vamos alterar aqui a lei para que tenhamos orçamento próprio e assim no nosso orçamento podemos solicitar as regalias, ok? Mas aqui o deputado da UNITA diz que não é verdade, que estamos a pedir regalias. Portanto, há aqui uma contradição, aqui um frente a frente entre o jornal Expansão e o deputado da UNITA, Nelito Cuico. Qual é o nosso comentário em volta dessa matéria? Os deputados pedirem mais regalias, depois o deputado da UNITA dizer que não é verdade. Vamos aqui assumir, teoricamente, que os deputados merecem ou não merecem mais regalias, ok? Não é se de facto estão a pedir, se não estão a pedir, porque aqui o tema é conflituoso. Há um deputado que veio à tona dizer que não é verdade, ok? Vamos aqui comentar na perspectiva de se os nossos deputados merecem mais regalias. Estamos aqui a falar de regalias sobre regalias de instalação ou de manutenção da casa e meio de mudança, né? Eu sou deputado, vou mudar para a província X, a minha casa deve ser claramente, ter que o dinheiro poder aqui manter o aproveitamento da casa, né? E depois o subsídio de estímulo, que eu não sei se estímulo é para quê, para falarem melhor, para não serem corrompidos, se é para sentir-se energético, não sei que estímulo é esse de que se fala. Vamos aqui assumir que, de facto, não é que eles estão a pedir, mas se os nossos deputados merecem ou não merecem mais e mais subsídio. Porque entre outros subsídios já tem subsídio à deslocação, tem uma viatura, uma residência, agora a alimentação, combustível, entre outros. Agora, a discussão aqui é em volta destes dois subsídios, que é o estímulo e o de recolocação ou de residência. Ponto. Não, antes de tudo, lhe lembrar que é importante, é necessário
é uma benção para mim o seu like. O seu like para mim é uma benção. Por favor, meu chefe, Ndingoenda, se te play, faça like. Ok? Este tema claramente voltará a ser abordado, então logo tenhamos uma conclusão sobre o que realmente está a acontecer, porque neste momento o tema é conflituoso, há aqui duas notas, portanto não podemos aqui concluir de facto estão a pedir ou não estão a pedir. Ok? Portanto, temos aqui um empate nas informações e para dizer que eu sou de acordo de que os deputados da Assembleia Nacional merecem ser muito bem remunerados. Okay? Porque os deputados são os nossos trabalhadores, são os nossos funcionários e eles estão lá a defender os nossos interesses. É como se fosse um advogado, você deve pagar muito bem o teu advogado, porque ele está a defender os teus interesses. Só que fica muito mal, muito feio, quando eu estou na cadeia, estou à espera que um advogado me consiga tirar daqui, eu já paguei o meu advogado, paguei-lhe até muito bem, mas o meu advogado está a esbanjar o dinheiro com as suas máquinas a circular em festas e viagens e não só. Do ponto de vista ético, os os deputados, antes de qualquer reclamação sobre mais subsídios ou mais salários, precisam olhar para a condição social das pessoas que eles defendem. A deputação não podia ser vista como sendo uma fonte para o bem-estar próprio ou para o enriquecimento. Não é? É uma função de doação, uma função de solidariedade. Tudo o que você vai lá fazer é criar leis, defender leis, suspender leis que visam o bem-estar, a harmonia de todos. Tanto que as leis não podem ser criadas com vista aos interesses do meu partido, ou meu interesse, ou então dos lobbies. As leis devem ser criadas com base aos interesses dos cidadãos. Aqueles cidadãos que partimos do princípio de que nos votaram, nos elegeram. Eu não sei se você, meu chefe, já colocou like neste vídeo, eu continuo a assistir sem colocar vídeo, sem colocar o like. Por favor, coloca like, meu irmão, ok? Depois, assim como os cidadãos angolanos, que não são deputados, estão a definhar do ponto de vista do custo de vida, está muito caro viver no país, desde alimentação, combustível e todos os outros custos inerentes, à escola dos filhos. Também os deputados vivem em Angola, também passam pelas mesmas situações. E as dificuldades são segundo o nível econômico que te encontras. Okay? Eu estou nesse nível econômico aqui, tenho dificuldades financeiras neste nível. Eu tenho aqui... Os problemas financeiros até afetam os bilionários no seu nível. Okay? Razão pela qual é legítimo os mesmos reclamarem pelo aumento, por mais subsídios, porque eles estão numa classe econômica, social, em que têm os seus próprios problemas. Assim também aqueles que vivem do nada têm os seus próprios problemas, ok? Só que, mais uma vez aqui repetimos que é preciso ter um pouco de temperança, né? Um pouco de temperança, um pouco de preocupação para com aqueles que te meteram ali e um pouco de identidade no teu cargo. E essa defesa do deputado Nolite Quique é bem colocada, ok? Porque se os cidadãos angolanos começarem a perder confiança aos deputados, que infelizmente são aqueles que mais dão a cara para o povo, principalmente quando o país tem imensos problemas financeiros e econômicos. As pessoas olham mais para os deputados, estamos a sofrer, vocês estão lá a fazer o quê? Porque parece que, e que nos chega mesmo, é que o trabalho do deputado se limita apenas em criar leis, defender leis, abortar leis para o bem das pessoas. O nosso conhecimento sobre o que eles fazem lá é mesmo por ali. Por isso é que quando as coisas vão mal, as pessoas começam a olhar para os deputados como se eles fossem os únicos funcionários públicos que estão a trabalhar em prol do povo. Existem outros. O governo que está lá no seu todo foi colocado também pelos eleitores, assim como também, até no nosso caso de Angola, as eleições são únicas, né? São presidenciais, são também legislativas, não é? No entanto, e o deputado Nolite Quique faz muito bem ao responder, e essa resposta não é só em defesa da UNITA, é em defesa de todos os deputados, porque quando dizem que os deputados estão a pedir regalias, são todos deputados. Mesmo que os do MPLA não queiram essas regalias, se forem dadas, vão todos receber, é benefício de todos. Logo, essa defesa aqui do deputado Nolite Quique é uma defesa de todos os deputados, mas é uma defesa que vai valer até o dia em que se perceber que de facto não estão a pedir, e o Jornal Expansão levantou uma nota que não conduz com a verdade. Por isso eu costumo dizer que mais do que ser deputado, parece que melhor é ser ministro ou é ser governador. Porque ali você não só tem autonomia financeira, quando você, por exemplo, é um governador,
como também, enquanto ministro, tens projetos próprios. Já o deputado depende muito, vá lá, da aceitação, da benevolência de outros deputados. Um deputado sozinho não faz mudanças, enquanto outros deputados não aceitarem que essa mudança seja feita. E para terminar, porque esse é um tema que ainda voltaremos a falar, por estar ainda cru, porque estamos aqui um empate a nível de informações, quero lhe pedir para poderes ver aqui a segunda parte, a terceira parte, para fazer um like, para subscrever, para partilhar também. Estamos juntos, até o próximo vídeo.